Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui à nossa primeira aula, a nossa aula de apresentação no nosso curso sobre escatologia, entendendo o livro de Apocalipse. Como eu avisei a vocês no grupo, na nossa inscrição, o nosso curso terá 22 aulas, sendo uma aula por capítulo. Então nós iniciaremos aqui o nosso curso no dia 31 de maio e iremos, se Deus quiser, se Deus permitir, até o dia 6 de dezembro, estudando o livro de Apocalipse, capítulo por capítulo, certo? Esse será um estudo expositivo, não será um estudo exaustivo, mas será um estudo expositivo do livro de Apocalipse. Vamos entender aí todos os seus conceitos. E como também eu avisei a vocês, nós iremos também fazer algumas aulas extras, certo? Que serão gravadas e serão disponibilizadas no nosso grupo do WhatsApp. Eu tenho um canal chamado Santo Monte, que fala exatamente sobre esses assuntos, escatologia, fim dos tempos, o retorno glorioso de Jesus, entre outras coisas. E uma novidade também que nós vamos ter no nosso curso serão os slides, que cada aula terá um slide e eu vou disponibilizar para vocês. E também nós teremos um podcast diário acerca de 150 capítulos sobre o fim dos tempos. Quando nós vamos olhar para as Escrituras, nós podemos descobrir que existem 150 capítulos que retratam apenas o fim dos tempos, certo? Então esse assunto é muito importante, tanto que a Bíblia tem 150 capítulos de Gênesis aí até o livro de Apocalipse, relatando esses capítulos escatológicos, certo? Nessa primeira aula, nessa aula de apresentação, é claro que na nossa primeira aula eu vou falar sobre o capítulo 1, sobre a autoria, sobre a data, entre outras coisas. Mas aqui nessa primeira aula, nessa aula aqui de introdução, eu queria compartilhar algumas coisas com vocês. Na verdade, eu queria compartilhar 5 desejos do nosso coração para o nosso curso de escatologia, certo? 5 aqui objetivos para nós alcançarmos ao estudar o livro de Apocalipse. E o primeiro dele é entender que o livro de Apocalipse, ele não fala primeiramente sobre eventos. O livro de Apocalipse fala sobre Jesus, sobre a pessoa, a obra, o caráter e a glória de Jesus. Não há nenhum outro livro nas Escrituras que relate com tanta clareza, com tanto poder, com tanta ousadia acerca de Jesus quanto o livro de Apocalipse. Porque até o próprio versículo diz, revelação de Jesus Cristo. Então, ao ler, ao estudar o livro de Apocalipse, eu quero que nós entendamos uma coisa, que o livro de Apocalipse ele não se trata primeiramente sobre eventos, mas sobre Jesus. Um dos nossos objetivos é que você saia desse curso mais apaixonado por Jesus, mais desejoso para a glória de Jesus. Muitas vezes, na nossa caminhada cristã, nós muitas vezes fazemos uma ênfase sobre o Cristo crucificado, mas nós temos que entender que Jesus não está preso a uma cruz. Ele ressuscitou e um dia ele voltará glorioso para julgar a terra com justiça. Jesus, retratado em Apocalipse, é o Jesus de hoje, é o Jesus que nos aguarda, é o Jesus sacerdote que ora por nós dia e noite, intercedendo pelos santos eleitos. Então, eu quero que você entenda uma coisa. A primeira delas é que Jesus é glorioso, Jesus ressuscitou, está sentado à destra do Pai. Então, eu quero que você tenha uma visão ampla acerca da glória, da beleza de Jesus, e nós vamos descobrir isso principalmente no capítulo 1, descobrir algumas características importantes de Jesus para a nossa vida. Mas Felipe, significa então que os eventos eles não são importantes? Sim, os eventos eles são importantes, só que eles ficam em segundo plano. E como esses eventos eles são importantes, o segundo objetivo que eu quero que você guarde é que os eventos são importantes e nós não devemos ignorá-los.
Nós devemos primeiramente ter uma percepção maior da beleza e da glória de Jesus. Em segundo lugar, nós devemos levar a sério os eventos que estão descritos nesse livro, certo? Então nós devemos ter um coração atento, um espírito vigilante, um olhar atento, né? Nós que somos do dia devemos vigiar, devemos olhar aquilo que está acontecendo ao redor do mundo e tentar identificar algumas coisas. Eu creio que nós somos a última geração antes do retorno de Jesus. A nossa geração, e quando eu falo nossa geração, temos vivido aí pelo menos 75 anos com eventos importantíssimos para o cumprimento do livro de Apocalipse, principalmente o retorno de judeus à Palestina. Um evento que se cumpre no livro de Joel sobre o Vale de Ossos Secos. Você com certeza conhece essa passagem e ela se refere especificamente ao povo israelita, aos judeus. Essa é uma palavra profética sobre a nação de Israel, certo? Muito bem. Então nós não devemos ignorar os eventos, devemos ter um olhar atento, um olhar cauteloso. Por que eu falo isso? Porque nós fazemos parte dessa geração que muitas vezes tem ignorado o livro de Apocalipse. É interessante por quê? Porque de 20 anos ou 30 anos atrás, éramos uma geração que almejava, que estudava muito o livro de Apocalipse ou que se sentia curioso em tentar descobrir o livro de Apocalipse, né? Muitas vezes o livro de Apocalipse é apresentado como uma chave, como algo muito difícil, como algo até mesmo quase que oculto, né? Mas isso eu vou falar daqui a pouco. Então, algumas gerações ali atrás, na década de 90, anos 2000, eles começaram a se debruçar sobre essa questão e digamos que eles foram conhecidos como aquela geração deixados para trás. Porque principalmente nessa época começou a sair alguns livros, literaturas de um teólogo chamado Tim LaHaye. Tim LaHaye foi um teólogo pentecostal que ficou muito famoso pelas suas obras, Deixados para Trás. Primeiro o livro e depois, por último, aí, uma série de filmes, né, sobre o rapto ou o arrebatamento secreto, do qual nós cremos aqui no nosso curso que não tem nenhum embasamento bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A questão do arrebatamento secreto, ela não tem uma base sólida nas Escrituras, certo? Não tem dois tipos de arrebatamento, um arrebatamento secreto e outro visível. Nós não conseguimos enxergar isso na Bíblia e também estamos aí do lado da tradição da Igreja Cristã durante 18 séculos, né? Essa expressão do arrebatamento secreto, ela só vai surgir ali por volta do início do século XIX, certo? Isso nós vamos falar também nas nossas aulas extras. Então, essa geração do Deixados para Trás ficou muito preocupada. Era uma geração que muitas vezes anunciava o retorno de Jesus de uma maneira abrupta, breve, rápida, né? E arrebatar a sua igreja. Então, mas muitas vezes as mensagens que eram feitas, as mensagens que eram ensinadas, muitas vezes em vez de gerar um certo anseio pelo retorno do nosso amado, elas geraram uma religiosidade, um certo tipo de sentimento de fé que não condiz com as Escrituras. E como essa geração, deixados para trás, junto com essa hermenêutica, essa exegese, esse jeito de olhar para as Escrituras, que é o que nós também chamamos de escatologia de jornal, ele foi muito prejudicial para a igreja. Em que sentido? O que seria então essa escatologia de jornal? Seria o seguinte: você vai interpretar os eventos de Apocalipse conforme não as Escrituras, não segundo o Antigo ou o Novo Testamento. Você vai interpretar as Escrituras, os eventos de Apocalipse com base no jornal, nas notícias.
Então você já deve ter ouvido aquela expressão, ou aquela disputa, né, para tentar descobrir quem é o anticristo. Bom, o anticristo ele é um judeu, ele não é um judeu, ele é o presidente dos Estados Unidos, agora ele é o Vladimir Putin, não, mas agora ele não é o Putin, é o Papa, é uma figura X, Y, Z, não, é o presidente da França. E isso, querendo ou não, desgasta muito a nossa fé, desgasta muito a nossa crença, a nossa confiança. Por quê? Porque fica um negócio confuso. Bom, qual que é a marca da besta? A marca da besta é uma nanotatuagem? É uma tatuagem? A marca da besta é um chip? A marca da besta é o cartão de crédito? Gente, esse tipo de escatologia de jornal só enfraquece o nosso coração. O livro de Apocalipse ele é um livro sagrado e deve ser interpretado com as Escrituras. Eu vou falar isso daqui a pouco. Então, esse tipo de escatologia de jornal gerou o quê? Gerou desânimo, gerou desconfiança na geração futura. Enquanto nós tínhamos essa geração deixados para trás, os seus filhos, em seguida, já se tornaram pessoas desinteressadas com o ensino de Apocalipse, porque fica uma coisa extremamente confusa e acaba não gerando nenhum tipo de fé, nenhum tipo de esperança, certo? Então nós vamos evitar esse tipo de escatologia. Nós seguiremos junto com as Escrituras e junto com a tradição judaico-cristã. Nós iremos ter uma aula especial sobre a Apocalipse judaico, a importância do entendimento judaico no livro de Apocalipse. Vale lembrar, Jesus era judeu, seus discípulos eram judeus e eles faziam parte de uma cosmovisão, de uma visão de mundo judaica, certo? Então isso vai ser muito importante. Eu vou falar sobre antissemitismo, eu vou falar sobre a questão do Israel de Deus e como isso afeta a nossa escatologia também. Então aguarde para as nossas próximas aulas. Terceiro objetivo do nosso curso é que não é impossível entender o livro de Apocalipse. Muitas vezes o livro de Apocalipse foi retratado como esse livro oculto, como se ele fosse um livro que apenas algumas pessoas, alguns mestres tivessem acesso ao pleno conhecimento desse livro. Mas vale lembrar uma coisa, o livro de Apocalipse ele foi escrito entre os anos 80 e 90, cremos, na era do primeiro século. E vale lembrar que os cristãos, e aqui eu estou me referindo aos crentes, tanto judeus quanto gentios, a maioria das vezes eles eram pobres. Muitas vezes eles eram iletrados, eles não sabiam ler. A maior parte da igreja era constituída de escravos ou ex-escravos. Homens, pequenos comerciantes, viúvas, né? E pessoas simples, como eu e você, certo? E Jesus vem para o seu servo amado João e lhe entrega a sua revelação. Os acontecimentos dos tempos da igreja primitiva e também para nós, a igreja futura. Vale lembrar que Jesus ele se revelou os seus segredos, os seus mistérios ao seu servo João e aos seus queridos e amados filhos aqui, a sua querida e amada igreja. Então vale entender que o livro de Apocalipse ele foi nos dado para compreensão, para entendermos, para nos preparar, para gerar fé, confiança, perseverança. Vale lembrar que nos tempos do apóstolo João, na década de 80 e 90, a igreja estava enfrentando uma dura perseguição. Então, muitos estavam morrendo, muitos estavam sendo presos, e a igreja precisava dessa mensagem de ânimo, a soberania e glória de Jesus. Então, o Apocalipse, repito, não é um livro difícil de entender, usando as ferramentas corretas. Quais são, Felipe? As ferramentas corretas são as Escrituras Sagradas, certo? Não é um jornal, não é uma notícia, é apenas as Escrituras, certo? Então, eu quero que você entenda que não é difícil, não é impossível. Claro que algumas passagens são mais difíceis do que outras, mas não é impossível entender o livro de Apocalipse, porque vale lembrar que Apocalipse foi nos dado para compreensão, perseverança, certo? Para uma igreja pobre, para uma igreja muitas vezes
com uma condição social humilde, para pessoas humildes entenderem e aplicarem essa mensagem ao seu coração, certo? O quarto objetivo é que eu quero que você saia também desse curso com um apreço maior pelo Antigo Testamento. É impressionante que alguns falsos mestres têm se levantado nos nossos dias e a mensagem desses falsos mestres é: bom, o Antigo Testamento é menos, ou praticamente menos inspirado do que o Novo Testamento. Talvez você já tenha ouvido esse tipo de linguajar, esse tipo de conversa, talvez em algumas pregações e ensinos dessas pessoas. Dizendo que o Antigo Testamento não é tão inspirado, dizendo que o Antigo Testamento não é válido para os nossos dias, não é tão importante. Essa dicotomia entre lei e graça, eu quero trabalhar muito forte com vocês isso, desconstruir esse pensamento falso que muitas vezes entrou no seio da igreja. Agora vivemos na época da graça. Então quer dizer que antes não havia graça? Mas os israelitas viviam na lei. Os israelitas eles foram salvos pela lei, não pela graça. Como assim? Então, nós vamos analisar o livro de Apocalipse. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Não é o Novo Testamento que sustenta o Novo Testamento. O que sustenta o Novo Testamento é o Antigo Testamento. Quando Paulo fala sobre nós termos as Escrituras Sagradas, ele não estava se referindo naquele momento ao Novo Testamento, porque o Novo Testamento, no tempo em que ele escreveu para o seu discípulo, seu filho na fé, Timóteo, não estava construído, certo? Então ele está falando do Antigo Testamento, das Sagradas Escrituras. Muitas vezes, quando nós ouvimos essa expressão no Novo Testamento, está se referindo ao Antigo Testamento. Quando o apóstolo Paulo fala em Romanos, que tudo aquilo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança, certo? Isso está escrito no livro de Romanos. Tudo aquilo que está escrito, ou seja, tudo que foi escrito, de Gênesis a Malaquias, certo? Então o Antigo Testamento é importante, é valoroso. O Antigo Testamento sustenta o Novo Testamento, certo? Se você for, digamos assim, espremer o Novo Testamento, o caldo que vai sair é o Antigo. Se você olhar com atenção as palavras do nosso amado Jesus e de Paulo, você vai perceber inúmeras referências de pensamento, de lógica, de raciocínio do Antigo Testamento. O livro de Apocalipse são profecias que foram ditas no Antigo Testamento que irão se cumprir sobre a pessoa do Messias, certo? Do Messias, do Machia de Israel, do Redentor de Israel, certo? Então quero que você saia desse curso com um apreço muito maior, valorizando muito a palavra da lei, dos salmos e dos profetas, como fundamental para o nosso entendimento de Apocalipse, principalmente o livro de Êxodo, certo? Quero que você tenha isso em mente. E o nosso último objetivo, encerrando aqui essa aula, é estudar o livro de Apocalipse. O nosso objetivo também é que você tome para si o estilo de vida Maranata. Maranata. Retorno glorioso de Jesus tem que gerar em nós, na sua igreja, nos seus discípulos, um estilo de vida diferente. Um estilo de vida que reflita o retorno de Jesus. Perseverança, fé, mansidão, humildade, olhos fixos na eternidade. A maneira que você enxerga o futuro afeta o seu presente. Então nós vamos olhar para o livro de Apocalipse como esse livro que traz esperança, que traz perseverança, que traz anseio pela vinda do nosso amado e glorioso Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então quero que você fique com isso em mente, que o livro de Apocalipse, que o estudo do livro de Apocalipse, como eu disse na nossa apresentação ali, aquela apresentação que eu fiz, não é gerar curiosos, mas sim uma igreja pronta, preparada, capacitada para
esperarmos o nosso Senhor e Salvador com perseverança. Se tivermos que sofrer, sofreremos. Se não sofrermos, que possamos não estar distraídos com as coisas desse mundo, com os encantos desse mundo, com os encantos de Babilônia. Há um versículo muito importante em Apocalipse, dizendo: sai dela, povo meu, sai dela, sair de Babilônia. Que através desse curso você e eu venhamos sair de todo tipo de encantamento, todo tipo de mistura desse mundo corrompido e caído, e venhamos ter uma visão sadia acerca do fim dos tempos. Isso venha gerar perseverança, isso venha gerar um estilo de vida, um estilo de oração, de intercessão muito mais vibrante, certo? Então fica aí essa primeira aula. Agradeço por vocês estarem assistindo. São informações importantes para o nosso curso, certo? Com o passar do tempo, eu vou disponibilizar outras aulas que serão importantíssimas para a nossa compreensão do livro de Apocalipse. Que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, fiquem firmes e Maranata!